Pondé, o seu colega Peter Singer, australiano, autor de Libertação Animal, ele popularizou esse conceito do especismo. Especismo que seria um preconceito como racismo e que partiria dessa ideia de que a gente não pode considerar os animais seres inferiores e, portanto, a gente não pode nem desprezar e nem provocar o sofrimento deles. Mas a gente viu aqui que a natureza faz isso de forma cotidiana, banal. Então, como é que fica? Dá para mudar essa cadeia alimentar de forma a poupar os animais de sofrimento? É muito difícil se decidir algo cientificamente sobre comida, tá? Porque você não consegue fazer teste. A única forma de avaliação do efeito de comida sobre o corpo humano é a partir de hábitos alimentares culturais, e aí você observa certa incidência de alguns grupos patológicos, e aí você consegue fazer vínculo com o tipo de alimentação, portanto é muito tempo comendo a mesma coisa e mesmo as pessoas comendo a mesma coisa, né? Fora isso, você não tem como fazer um teste de laboratório. Você não pode, por exemplo, pegar 150 pessoas, desde criança, botar elas para comer carne, depois pegar outros 150 bebês, isolá-los, botá-los para comer só vegetais e no final dizer o grupo A teve mais câncer do que o grupo B. Não dá para fazer isso. Então não existe discurso científico sobre comida. É quase tudo moda. É claro que se uma pessoa, de repente, tem algum tipo de patologia grave intestinal, você pode não poder dar para ela certas comidas no hospital, né? O caso do Peter Singer, quer dizer, o Peter Singer é um filósofo utilitarista, né? E o utilitarismo é uma escola ética que afirma que o bem é otimizar o bem-estar e reduzir o sofrimento. E a ideia do Peter Singer é de que os animais têm senciência. Quer dizer, mesmo que eles não tenham consciência da dor, eles têm plena senciência, eles sentem dor, eles são capazes de perceber o sofrimento quando ele está se aproximando, eles fogem, eles têm uma reação de tentativa de escapar. E, portanto, a gente deveria ampliar para os animais o mesmo princípio ético aplicado aos seres humanos. Portanto, o Peter Singer não está incorrendo no erro lógico de dizer que a gente deve se basear na natureza para não comer animais, entende? Quem comete esse erro lógico é quem transformou isso numa religião. Agora, o Peter Singer, quando ele cria o conceito de especismo, ele está falando que é uma responsabilidade humana, unicamente humana. Assim como nós não podemos considerar outras raças ou etnias inferiores aos seres humanos, como já foi considerado daí a ideia de racismo, a gente não pode considerar o animal inferior ao ser humano, porque o animal tem a mesma capacidade de sofrimento do que o ser humano. Daí, especismo é entender que o animal é inferior ao ser humano. Mas aí ele não está trazendo o animal para o mesmo patamar do ser humano e com isso ele não está, de alguma forma, rebaixando o ser humano a fazer essa equiparação? Ou é, então, só na escala do sofrimento que eles são iguais? O que o Peter Singer está fazendo é dizer que os animais merecem um conjunto de normas que reduza o sofrimento deles. É claro que há uma contradição dentro disso, porque, ao mesmo tempo, a posição dele gera ideias como proibição de comer carne animal, né? Se alimentar de proteína animal. Então, apesar de que ele não está se baseando numa natureza perfeita, como muita gente iniciante acha, a teoria, enquanto tal, põe em marcha uma posição que pode evoluir para ideias como não pode usar animal em pesquisa científica, não pode comer ovo, não pode tomar leite, porque é como se os veganos vissem o uso de proteína animal, seja no que for, como uma espécie de apropriação cultural, entendeu? Assim como quando você é branco, você não deveria usar acessórios africanos ou afrodescendentes,
por conta da relação assimétrica dentro da sociedade entre negros e brancos, você também não deveria usufruir de proteína animal, seja lá por que for, porque os animais também estão numa relação assimétrica com o ser humano. Então, o leite é da vaca e dos bezerros, certo? O ovo é das galinhas e dos pintinhos. Eu acho essas teses radicais típica do caráter um tanto psicótico da espécie sapiens, sabe? Ela mete uma coisa na cabeça e ela quer zerar qualquer tipo de incongruência ou ambivalência. Que é a ideia de pureza, né? E gente que foi obcecado por ser puro no mundo, normalmente é quem gosta de matar e